Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos agora a preparação para o domingo, o quinto domingo do tempo comum. Neste domingo, nós vamos ouvir o profeta Jó, quer dizer, a figura de Jó, que nos vai trazer alguns questionamentos sobre o sofrimento e a experiência da pessoa que sofre e a ideia ou a imagem de Deus que a pessoa faz. Qual é realmente a imagem de Deus que nós devemos ter? Para iniciarmos nossa reflexão e a preparação, vamos fazer a nossa oração do domingo. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, caros irmãos e irmãs, a primeira leitura do domingo é do livro de Jó. Jó parece ser um pessimista. Ele não encontra sentido para a vida, assim como nós também, muitas vezes estamos situados em uma situação assim. Não encontramos sentido para algumas situações de vida. Diz assim Jó: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário, como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso quando poderei levantar-me, e ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Jó foi atingido pelas desgraças, segundo os textos. Perdeu todos os bens e a própria saúde. Foi atacado de lepra, só entre parênteses, foi atacado de lepra. É visitado por 3 amigos que tentam consolá-lo e convencê-lo que Deus o castiga por causa dos seus pecados. Que isso que ele está passando é porque ele está cheio de pecados. Então Deus está castigando ele com estes acontecimentos. Mas eles, os amigos dele, vem para consolá-lo e mostrar que Deus castiga ele. Os amigos, não conseguem consolar a Jó em seu sofrimento, e muito menos convencê-lo de que é pecador. Jó considera-se inocente, ele tem consciência que não tem pecado. Ele é inocente e injusto o modo de Deus agir com ele. Ele considera injusto o modo de Deus agir com ele. Então ele enfrenta Deus. Lamenta-se e amaldiçoa até o dia em que nasceu. Revoltado contra Deus, Jó busca uma resposta para seu sofrimento. Mas
em meio ao seu sofrimento, que Jó, pela primeira vez, se dirige diretamente a Deus, como a um tu, diante do qual se lamenta e a quem dirige a sua súplica: lembra-te de que a minha vida é apenas um sopro. Aí vem o texto da missa, da primeira leitura. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver felicidade. Jó percebe sua limitação quando cai na desgraça. Ele percebe que ele tem limite, a natureza humana. Lamenta-se diante de Deus e pede a graça de ser feliz. O sofrimento de Jó não afasta, mas aproxima-o mais de Deus. No diálogo com Deus, reconhece e louva a sabedoria de Deus, que se manifesta nas obras da criação. Começa a contemplar a natureza, como Deus criou, essa harmonia que existe no universo. E através dessa harmonia ele chega a Deus, admira admira a Deus. Na pandemia de hoje que nós estamos passando, na pandemia do coronavírus, também sentimos o quanto somos limitados. Nossos planos de vida ficaram como que congelados, parados, interrompidos. Tivemos que alterar nossa rotina. Talvez tínhamos perguntado: por que tanta morte e sofrimento? Como Jó também se perguntou: onde está Deus em tudo isto? Os caminhoneiros, acostumados a imprevistos, formularam um provérbio: eu dirijo, mas Deus me guia. Deixemos-nos guiar por Deus. A verdadeira resposta ao problema do sofrimento está em Jesus Cristo, o servo sofredor. Ele foi o servo sofredor, ele foi solidário com os sofredores. Assumiu o próprio sofrimento e foi obediente até a morte de cruz. Assumir o sofrimento e ser obediente até a morte de cruz. Essa solidariedade com os sofredores é o que caracteriza a missão do servo sofredor, Jesus Cristo, né? Ele assumiu nossas dores, como nós sempre na Semana Santa nós meditamos. Então, a figura de Jó é uma figura muito humana e cada um pode se espelhar nesta figura de Jó, nessa conversa com Deus, nesse desabafo com Deus. É importante nós encontrarmos uma saída, para a nossa fé em Deus. Deus apresenta-se na pessoa de Jesus como servo sofredor para dar a resposta. Ele assume as nossas dores. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de São Paulo aos Coríntios. Jesus podia ter voltado a Cafarnaum para receber aplausos do povo e ficar por ali mesmo, lá em Cafarnaum, porque muitos o procuraram. Mas ele leva os discípulos a outras aldeias para anunciar também ali o Evangelho.
os apóstolos foram procurar a Jesus e ele estava fazendo a sua oração, o encontro com o Pai na madrugada, e eles foram procurar a Jesus e diziam: Mestre, aproveita, essa é a tua ocasião para ficar famoso. E nosso Senhor responde: agora é preciso ir para outros lugares, também anunciar o Evangelho. Paulo também, São Paulo, também sabe que é urgente continuar pregando o Evangelho em toda parte. E ele diz no texto da leitura desse domingo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. É uma missão que ele recebeu do próprio Cristo. Recebeu esta missão por graça divina. Por isso ele prega de graça, sem esperar salário ou alguma recompensa. Tinha como princípio viver do trabalho de suas mãos, pois era fabricante de tendas. Assim ele sente-se livre em relação a todos e pode ser solidário com os pobres. Fez-se fraco para ganhar os fracos e levar a todos a salvação de Cristo. E o Evangelho? Vemos Jesus pregando o Evangelho. O Evangelho desse domingo é a continuação de um dia de atividade de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga. De manhã, Jesus está na sinagoga de Cafarnaum porque era sábado. Teve o culto, ele participa e depois entra numa casa onde cura a sogra de Pedro. À tarde, quando termina o sábado, para os judeus, cura muitos doentes e possuídos pelo demônio que lhes são trazidos pelo povo, pois a cidade inteira se reuniu em frente à casa. E de madrugada, Jesus vai a um lugar deserto para rezar. E quando Pedro e os discípulos o encontram, querem que Jesus volte a Cafarnaum, pois todos estão te procurando, dizem eles a Jesus. Jesus convida-os a irem para outras aldeias, onde também devia anunciar o reino de Deus. Jesus não veio para colher aplausos. Ao contrário de Jó e seus amigos, não discute o sofrimento em suas causas. O sofrimento. No livro de Jó, o mistério de Deus se aproxima do homem. Jesus assume o sofrimento, cuida dos doentes e sofredores, curando-os. É claro que Jesus não curou todos os enfermos, mas os que dele se aproximavam com fé. Os milagres de Jesus são sinais do reino, uma antecipação da vida definitiva, da ressurreição. Sinalizam também o que nós, como igreja, devemos fazer: assumir o sofrimento do próximo, cuidando dele como o fez o bom samaritano. Aqui nós podemos colocar o sofrimento do povo sofrido nessa pandemia, o povo que passa fome, não tendo o que ir, sem o auxílio, salário. Assumir o sofrimento do povo, aproximando-se e cuidando dele, como fez o bom samaritano. Jesus não só se tornou solidário com o sofredor, mas assumiu o sofrimento e a morte de cruz por nosso amor.
a fim de nos trazer a salvação. Tem sido admirável o exemplo de amor e dedicação dos profissionais de saúde nesta pandemia, que arriscaram suas vidas para salvar a vida de inúmeras pessoas contaminadas pelo Covid. Eles e elas tornaram presente o amor de Deus, manifestado por Jesus para com os enfermos e pobres. Curar é cuidar. É isto que os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde fizeram. Que Deus seja louvado por este trabalho e que nós sigamos o exemplo de Jesus.